Esta é a primeira edição do programa TV Saúde, levado ao ar pela Rede TV de Ji-Paraná. Nosso tema de hoje será varizes, suas causas e consequências, e o entrevistado será o Dr. Álvaro Galvão, médico pela Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Estagiou no serviço de angiologia na Clínica de Moléstias Vasculares Periféricas de São Paulo. Eu peço que o Dr. Álvaro cumprimente os nossos telespectadores, por gentileza. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui junto com os telespectadores da Rede TV e tendo a oportunidade de trazer um pouco mais de informações, que o objetivo do programa da TV Saúde, junto com o senhor, seu Ricardo, é poder proporcionar à população de Ji-Paraná e região um conhecimento melhor e levar essas informações a essa população. E a Center Clínica, junto com o Day Hospital, está disposto a trabalhar, e já que esse é o primeiro programa, informar a população e trazer cada vez mais conhecimento e capacidade para que as pessoas possam fazer prevenção e não apenas tratar das doenças quando elas estão manifestadas na sua maneira mais intensa. Muito bem. Dentro da nossa programação, do nosso roteiro, nós vamos começar com o bloco Doutor Responde. Doutor Galvão, de forma bem simples, o que é a cirurgia vascular? A cirurgia vascular é uma especialidade médica que se compromete com o trabalho dos vasos sanguíneos. Nós temos dentro da medicina as divisões para que cada profissional aprofunde o seu conhecimento dentro de cada área. A cirurgia vascular, ela trabalha desde da cabeça aos pés, onde tem vaso sanguíneo, a cirurgia vascular trabalha. Tanto nos vasos periféricos quanto nos vasos centrais. Nós trabalhamos com todos os problemas relacionados à circulação do sangue. Além dos problemas da circulação do sangue, também existem os problemas linfáticos, que são os linfedemas. Mas a abordagem que o cirurgião vascular faz é principalmente sobre as doenças que atingem o sistema circulatório do organismo e que estão em todas as partes do organismo. E dentro desse contexto de cirurgia vascular, o que são as varizes? As varizes são preponderantemente a doença mais comum da cirurgia vascular. Chega a ser responsável por 50% a 60% de todas as doenças que a cirurgia vascular trata, por ser uma patologia que está presente no dia a dia das pessoas. A varize em si é considerada, por conceito, uma veia dilatada, superficial, permanentemente dilatada, que acomete principalmente os membros inferiores e que ocasiona o desconforto tanto estético quanto dor e também traz consequências para essa pessoa que possui. O diagnóstico de varizes é um diagnóstico visual, às vezes pode ser feito de forma muito simples olhando para as varizes. O que diferencia depois a presença do cirurgião vascular ou do profissional que vai atuar sobre essa doença é classificar a origem, a causa, a forma como se apresenta e o tratamento adequado para um melhor resultado de resolução dessa doença. Perfeito. E continuando, quais as profissões ou situações que mais causam varizes e quais as idades mais comuns? Essa pergunta foi muito boa porque assim, a gente quando recebe um paciente no consultório, automaticamente a gente se remete às possibilidades de que a causa foi o trabalho exclusivamente, ou foi porque um dia pegou muito peso, ou porque jogou futebol, levou uma batida. A causa principal, ela reside na genética. A genética prepondera em mais de 90% das causas. Os outros fatores profissionais, obesidade, sobrecarga de peso, o trabalhar de maneira inadequada, ficando em pé por muito tempo, são fatores agravantes. Então, assim, a gente pode classificar como a origem das varizes a tendência que cada pessoa tem por herdar na sua genética uma estrutura de veia mais frágil. Ou seja, quem tem pais, avós, tios
com varizes tem uma predisposição maior. Significa que, assim como nós herdamos cor dos olhos, cor do cabelo, estatura, tamanho físico, a gente também herda a qualidade das nossas veias. E se essas veias são mais resistentes ou menos resistentes, vem pela história genética. Então, essa pessoa já tem uma predisposição ao desenvolvimento das varizes. Se ela escolhe uma profissão que vai ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentada, ergonomicamente isso vai afetar. Ou seja, uma professora, um policial, o vendedor, o balconista, são pessoas que ficam em pé. Então ela tem uma tendência maior a inchar as pernas, a reter mais líquidos, a forçar essas veias a dilatarem. Se ela tem na genética a tendência, vai dilatar. Se ela não tem na genética, não vai dilatar. Ou seja, você vai ter um vendedor que trabalha 8 horas por dia, cheio de varizes, e um vendedor que trabalha as mesmas 8 horas por dia e não tem as mesmas varizes, porque não tem na genética as mesmas tendências. Então, a profissão, ela contribui, mas ela é um fator agravante, ela não é um fator causal. Então, muitas vezes a gente entende, eu tenho as varizes porque eu trabalhei em pé. Não, você tem as varizes porque você nasceu numa família que tem varizes. E dentro desse contexto ainda, as academias e os saltos altos também podem causar varizes? Esse mito foi importantíssimo aqui, eu gostaria de ajudar a quebrar esse mito. Se uma pessoa faz academia e tem varizes, ela tem na genética. Se uma pessoa faz academia e não tem varizes, ela não tem na genética. Então a academia em si pode agravar mais se a pessoa pegar muito peso. Então existem alguns exercícios que a gente orienta assim, olha, tais exercícios pioram mais ou aumentam a chance de desenvolver varizes porque você já tem a tendência. Não deixe de fazer academia. Faça sempre, porque você vai trabalhar a condição respiratória, pulmonar, resistência muscular, articulações, mas evite exercícios que tenham impacto. Ou seja, evite step, pump, jump, cama elástica e pula-pula. Mas as mulheres se determinam a esse tipo de exercício. O agachamento com peso, que a gente chama de carga axial, que é aquele exercício que a pessoa bota uma barra com peso e se agacha, ela faz um exercício em que vai estar com a perna cheia de sangue e maior esforço vai acabar dilatando mais os vasos. Existe a compensação, o exercício chamado leg press horizontal trabalha também a panturrilha e pode fazer um excelente exercício para contribuir à parte muscular, mas nesse momento a pessoa está com as pernas elevadas e não vai estar com as pernas cheias de sangue. Desta maneira, não existe então o mesmo risco de desenvolver varizes. Não deixe de fazer academia, não deixe de fazer dança, não deixe de usar o salto alto, é bonito, é elegante para a mulher. Agora, usou o salto alto numa festa, numa ocasião, numa atividade social, chega em casa, faz um alongamento da panturrilha, coloca as pernas para cima durante meia hora, é suficiente. Então não vamos culpar o salto alto, não vamos culpar a academia como causa das varizes. Mas sim existem formas de nós melhorarmos esse trabalho. E quando se fala em exercício, Sr. Ricardo, é muito importante que a gente mostre para a população, em ordem de qualidade dos exercícios, quais os que são melhores para a parte circulatória. Aqui eu vou fazer só um adendo, que é uma defesa em relação à cirurgia vascular. Todos os exercícios são bons. A pessoa se adapta conforme o seu prazer, o seu gosto por o tipo de exercício. Mas o melhor exercício para quem tem alterações circulatórias é a natação e a hidroginástica. Nós temos depois a bicicleta, depois a caminhada, a esteira e depois a academia. Então, por ordem de qualidade para os problemas circulatórios, esses são os exercícios: natação, bicicleta, caminhada, esteira e academia. Dr. Álvaro Galvão, e quais as consequências que as varizes podem causar? Bom, as varizes podem começar pela parte estética ou pela dor. A pessoa vai sentindo peso, cansaço, geralmente ao final do dia. É uma situação que acontece mais no período vespertino, então depois de um dia de trabalho, começa a ver o peso, algumas pessoas sentem formigamentos, a sensação de queimação na sola dos pés ou na panturrilha, são os sintomas que vão chamar a atenção, porque esse é um problema de varizes ou má circulação, porque não está circulando adequadamente o sangue nessa região. Mas elas podem trazer consequências maiores, como é o fenômeno da trombose, que é a oclusão dos vasos
pela presença de um coágulo devido ao sangue coagular, por o sangue não estar circulando adequadamente. Existe a possibilidade... E esse trombo, doutor, me permita, esse trombo ele pode evoluir para um AVC, pode evoluir para alguma outra consequência mais séria? As consequências como mais... a cardíaca? As consequências mais sérias que a trombose pode trazer é a embolia arterial pulmonar. É a presença de um coágulo que vai para o pulmão por migrar e sair daquela região onde ele está. Mas voltando à situação da varize em si, a úlcera varicosa é um dos sintomas que pode acontecer como consequência de uma varize não tratada. O escurecimento da pele, que é a dermatofibrose, a dermatoesclerose, criando uma pele escura, endurecida. Então, assim, as consequências, elas geralmente vão fazer o paciente buscar o tratamento nas dores. Mas quando não existe, às vezes, a possibilidade do médico estar presente ou o paciente ter acesso ao profissional para poder iniciar o tratamento, ele pode chegar à úlcera varicosa, as consequências extremamente drásticas das varizes. Depois nós vamos ver umas imagens assim que a gente percebe que as varizes, quando vão evoluindo, se tornam extremamente complicadas, inclusive com a úlcera varicosa. E como se classificam essas varizes, doutor? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, ela criou uma classificação até para que a gente possa determinar uma forma de transferir informações, tanto daquilo que a gente vê para o papel, como o outro profissional que lê, e elas são classificadas na forma clínica, etiológica, patológica, fisiológica. Mas a classificação inicial elas começam chama-se CEAP, essa classificação. A classificação CEAP, ela vai de 1 a 6. A classificação 1 é a presença de microvarizes, a classificação 2 é de varizes mais dilatadas, a classificação 3 é quando já tem varizes dilatadas com inchaço, a classificação 4 é varizes dilatadas com inchaço mais escurecimento, a classificação 5 é todas essas mais uma úlcera varicosa aberta e a classificação 6 é uma úlcera já cicatrizada que já tem fibrose na perna. Bom, isso na verdade é só procurando mesmo um especialista, não é, doutor Galvão? Exatamente, é por isso que a presença do cirurgião vascular ela é importante. Apesar de que no nosso estado de Rondônia nós temos na média de 20 a 25 cirurgiões vasculares, alguns trabalham no SUS, não é tão comum essa especialidade aqui, mas é porque não tem tantos cirurgiões vasculares no Brasil. Nós temos, em média, a última contagem da Sociedade Brasileira foi de 1.950 cirurgiões vasculares no Brasil. Isso é um número muito pequeno. Então, quando falam, tem pouco cirurgião vascular aqui em Rondônia, tem pouco cirurgião vascular no Brasil. Não é uma especialidade tão procurada, mas é sempre necessário buscar esse profissional quando existem esses problemas. Doutor Galvão, antes de iniciar o segundo bloco, que são os tratamentos, eu gostaria de pedir permissão para chamar o nosso intervalo comercial. Doutor Galvão, dentro desse nosso segundo bloco, que são os tratamentos, eu gostaria de pedir à produção que nos mostrasse as imagens que o senhor selecionou para que fique mais didático e mais inteligível para os nossos telespectadores. É bom a gente ter a oportunidade de estar mostrando essas imagens ali, para que a pessoa entenda assim, como a gente vai classificar as varizes e determinar o tratamento que vai ser abordado essas varizes. Ali nós temos uma imagem que são as veias varicosas, é o CEAP2, que demonstra claramente o que é uma válvula normal, porque dentro das nossas veias nós temos válvulas, que é o que determina o sangue subir de forma adequada para o corpo. Quando essas veias se tornam dilatadas, elas passam a ter o refluxo, que é o sangue descendo para a perna e forçando ainda mais as veias inferiores. Vocês podem notar na imagem da direita, embaixo,
a presença de uma seta maior branca que está mostrando o sangue descendo. Aquilo é uma válvula aberta insuficiente e o sangue está descendo. Esse refluxo determina a presença de uma veia doente que está prejudicando o funcionamento circulatório. Quanto mais o indivíduo trabalha em pé, e aí eu relato aquela situação do profissional que trabalha em pé, ele vai forçar mais, vai sentir mais dores ao final do dia, quando ele tem já essa patologia. Vou mostrar a próxima imagem para nós termos noção. Ali mostra um resultado de pós-operatório. Mostra que as varizes ali foi uma veia que está afetando o sistema da safena, na perna esquerda, e após o tratamento. É possível, mediante um procedimento cirúrgico ou tratamento com o uso do endolaser, fazer a eliminação dessas varizes. Vamos ver a próxima imagem lá. Doutor Galvão, só ele pode passar as imagens? Isso, pode. Interrompendo, à medida que o senhor vai discorrendo sobre as varizes, o senhor também poderia já dar algum tipo de tratamento no caso que é o nosso bloco, por gentileza. Certo. A informação que a gente pode estar passando aos nossos telespectadores é uma informação que não pode ser técnica. A gente vai estar traduzindo a eles a demonstração de como é o tratamento e como são as opções de tratamentos que existem, né? Então, assim, se passar a próxima imagem, eu vou mostrar para vocês como são feitos os tratamentos das veias menores. Essas veias que são as chamadas CEAP1. São as microvarizes, as veias que são superficiais, telangiectasias. Se mostrar a próxima imagem, a gente vai ver a esclerose das varizes, que é essa aí, ó. Aí mostra como é feita a eliminação dessas veias superficiais. Uma microagulha é inserida dentro do vaso varicoso e é injetada uma substância química. Tá ouvindo? Uma substância química esclerosante. Essa substância... Passa a próxima imagem. Já está a imagem lá. Aí demonstra que a veia vai sofrendo um processo de agressão pelo líquido. Não é doloroso, muitas vezes existem o mito de que dói muito, é complicado. Não é assim, é bem tranquilo, é um procedimento que se faz no consultório, não exige anestesia, o paciente pode fazer e pode voltar para a sua casa, voltar para o trabalho no mesmo dia, às vezes no outro dia. E esse processo demanda a eliminação das veias menores, que são as microvarizes. Aqui uma outra imagem mostrando a informação do refluxo. Pode passar a próxima imagem para nós vermos ali. Demonstra novamente. Esse tratamento, especificamente, está sendo mostrado o uso da espuma. A espuma, que é a espuma de polidocanol, é uma substância que é usada com bastante frequência para tratar varizes CEAP2 e até varizes mais calibrosas. A doença estabelecida por varizes grossas em pacientes não operáveis, vamos supor o caso de um paciente de 80 anos, que não tenha mais condições clínicas de passar por um procedimento cirúrgico, a gente pode até tratar varizes super grossas com essa substância. Os resultados são muito bons, porém a gente vai ter um pouco de manchas na pele. Mas entre a doença varicosa, que causa dor, risco de formação da trombose e outras complicações, uma mancha na perna não vai trazer nenhuma consequência negativa, a gente está corrigindo uma doença. Quando se faz o tratamento estético, a gente não opta pela espuma nas varizes menores, a gente opta por tratamento com o uso da glicose e hoje nós temos o advento do laser. Nós dispomos já aqui em Ji-Paraná do laser transdérmico, que é o laser para tratar as microvarizes, e nós chamamos esse método que associa o laser mais a esclerose de CLACS. É um método desenvolvido em São Paulo, é hoje considerado o método master no mundo inteiro como o melhor método para tratamento de microvarizes, com resultados fantásticos. A gente associa a crioesclero, então com resfriamento da pele através de um aparelho, e também a criolaser, por isso CLACS, crioesclero e criolaser, que vai fazer com que haja o melhor resultado, a melhor abordagem e o resultado final mais rápido para o tratamento das microvarizes. Aqui a gente vê a formação, essa imagem a gente mostra como é que se produz a espuma. É um método desenvolvido por um espanhol, Tessari, que faz com que haja a formação da microespuma para que essa espuma fique mais tempo na veia e tenha mais ação sobre o endotélio, a parede interna da veia, para que haja resultados muito bons.
Aqui um procedimento que é feito cirurgicamente, são veias posteriores da perna, muito comum, são veias que vêm do sistema safeno também, muito grossas, são veias cirúrgicas, é classificada como CAP2. Se tiver mais imagens, aqui mostra também a válvula normal e a válvula aberta. Esse tipo de imagem é muito importante a gente frisar para dizer assim, por que uma pessoa tem a válvula doente? Porque ela tem uma estrutura de formação dessa válvula mais frágil, da veia mais frágil, perdão. Porque a veia dilatou, porque a quantidade de colágeno, de elastina, de proteínas de resistência que tem nessa parede da veia é menor. E isso ela herdou geneticamente. Muito bem, doutor. Essa foi a nossa última imagem. E eu gostaria ainda, dentro desse nosso bloco, de solicitar ao senhor informações de que se existem medicamentos hoje que possam contribuir para esses tipos de tratamento. Sem sombra de dúvida. O primeiro passo é a gente identificar qual é o tipo de situação em que a pessoa se sente. As varizes em si, elas por ocasionar dor, cansaço, desconforto, inflamação, peso, risco de trombose, todos os medicamentos que vão agir no processo de dor e processo inflamatório vão traduzir melhora dos sintomas. Como ela causa edema, em alguns casos nós associamos o uso do diurético. Em alguns casos, como ela causa risco de trombose, às vezes medicamentos anticoagulantes podem ser necessários, principalmente no período gestacional. Depois eu gostaria de abrir um parêntese para falar um pouco sobre as varizes da gestação. Claro. Existem medicamentos que agem fortalecendo as veias, é onde a gente tem o grande boom do tratamento com inserção de colágeno, vitamina C e outros elementos. E também os flebotônicos, medicamentos que agem na parede da veia, onde tem a famosa castanha da Índia. Mas assim, esses medicamentos, não é adequado que o indivíduo chegue na farmácia e peça, eu quero essa lista de medicamentos aqui para mim tratar das minhas varizes. Não. O correto do tratamento é primeiro você passar pela avaliação técnica, identificar qual é o problema que está acontecendo e aí então entrar com tratamento específico. Senão você pode estar submetendo-se a um risco de desenvolver uma gastrite por uma medicação inadequada, pode estar desenvolvendo um processo de alergia ou alguma reação adversa ao medicamento. Então, e todos os riscos da automedicação, todos não é? os riscos. Então, assim, e a medicação é um fator do tratamento. Eu posso, sempre digo no consultório, posso dizer, ele é um fator contribuinte na melhora, na redução dos sintomas, mas não é a solução do problema. Então, a intervenção, por isso que o cirurgião vascular, ele é um cirurgião, ele vai ter que intervir cirurgicamente sobre esses vasos. Então, por isso, a necessidade desse profissional estar fazendo a investigação, classificando esse tratamento e para cada indivíduo, para cada paciente tem o seu tratamento. Vamos falar um pouquinho das varizes gestacionais. As varizes gestacionais é um momento específico em que as mulheres têm um desenvolvimento maior das varizes. E aí nós temos uma possível causa, porque como o desenvolvimento do bebê no útero necessita aumento de volume, necessita aumento de tamanho, um aumento da carga circulatória para o útero, e isso é necessário para levar oxigênio, nutrientes, fazer o bebê crescer, existe a determinação hormonal da formação de mais vasos. Essa determinação hormonal, ela não é específica, do tipo forme vasos no útero, não. Forme vasos no corpo. E essa formação de mais vasos não entendi. Vai levar à formação de veias dilatadas em todo o organismo. Existe a dilatação das veias dos membros inferiores, a retenção de líquidos e também existe um processo de presença maior das varizes ao nível ginecológico. Então, as veias que vão se dilatando ao longo do útero descem pelo períneo, que pega a vagina, a vulva e a face interna da coxa, e existe uma possibilidade maior de desenvolvimento de varizes gestacionais. Aí tem mais um outro fator agravante, que é a presença dos hormônios pró-coagulantes. Como existe a placenta dentro do útero, existe um aumento de risco de descolamento da placenta, formação de sangramento. O próprio organismo determina que qualquer alteração forme um coágulo para parar esse sangramento. Então existem hormônios pró-coagulantes que estão presentes. E a gente tem que considerar que o aumento do risco de formação de trombose no período gestacional é maior. Por isso que as varizes gestacionais elas devem ser tratadas. Então, só para relatar, é necessário, quando a mulher engravida,
Se tem predisposição genética, já procura o cirurgião vascular para começar o tratamento de forma muito cedo. Muito bem. Antes de iniciarmos o nosso terceiro bloco, que é sobre a intervenção ou as intervenções, eu peço novamente para que os nossos patrocinadores participem desse nosso comercial. Doutor Galvão, antes de entrarmos no bloco de intervenções, eu gostaria que o senhor discorresse um pouquinho ainda sobre os tratamentos, dizendo a respeito dos hormônios, da parte hormonal e de anticoncepcionais, por gentileza. Olha, esse momento foi muito importante o senhor ter lembrado, Sr. Ricardo, porque assim, quando a gente fala de hormônios, e é por esta razão que as mulheres têm mais varizes que os homens. Chega à proporção de 9 mulheres para cada um homem. Quando na parte de tratamento, esse número muda, porque os homens procuram muito menos o tratamento do que as mulheres. Mas o fato das mulheres terem mais varizes está relacionado à presença dos estrógenos e da progesterona. O uso de anticoncepcionais é muito importante deixar bem claro, assim, eles têm a predisposição a aumentar a formação de varizes, principalmente as microvarizes, a retenção de líquidos e aumentar os riscos para eventos tromboembólicos, então tromboses e a embolia. Porém, não é um risco assim grande. Cada pessoa vai desenvolver um risco aumentado, mas não tão aumentado. A gente tem que avaliar que existem os benefícios dos anticoncepcionais. O anticoncepcional, hoje, ele trabalha como regulador menstrual, trabalha como melhora das cólicas e também como controle familiar. Então, se uma pessoa não toma anticoncepcional e tiver vários filhos, vai ter muito mais varizes do que tomar um anticoncepcional. A gente apenas relata que essas decisões precisam ser tomadas junto com o profissional, principalmente com o ginecologista ou obstetra, que acompanha o controle familiar e ao casal, evidentemente. Mas existem métodos contraceptivos não hormonais, onde entra a laqueadura, a vasectomia, quando são métodos definitivos, a família já está completa. Existe depois, entre um filho e outro, o uso do DIU, e de preferência o DIU não hormonal. E existem os métodos tradicionais, que é a camisinha, que é um método também muito usado e que deve ser considerado, principalmente antes do casamento, antes da primeira gestação. A presença do uso anticoncepcional é um fator agravante, a gente tem que considerar isso. A única contraindicação absoluta é se a pessoa já teve uma trombose, mas é sempre importante relatar, quanto maior a dose do anticoncepcional, existem as doses diferenciadas, maior o risco dele desenvolver a retenção de líquidos e formação de varizes. Perfeito, doutor Galvão. Agora, entrando nas intervenções, as perguntas que nos foram feitas e que agora nós transmitimos ao senhor. Nos casos cirúrgicos, como são os pós-operatórios, o tempo médio de repouso e quais as precauções que o paciente deve tomar nesses casos, nos casos de pós-operatórios? Muito bem. Falando rapidamente da esclerose de varizes, que é a tratamento feito das varizes menores, que são as microvarizes, praticamente não existe repouso. A pessoa pode fazer as escleroses e voltar ao trabalho, voltar às atividades normais. Só se pede para evitar exercícios físicos ou academia por um período de 3 dias. O pós-operatório de varizes, ele varia de 15 a 30 dias de cada caso. Se as varizes são muito grandes, varizes importantes, profundas, é necessário um repouso maior. Algumas profissões a gente solicita que se afaste por mais tempo.
são profissões que pegam muito peso, como é o caso do trabalhador rural, de pessoas que trabalham com esforços físicos maiores. Então a gente chega a pedir às vezes até 60 dias e em raros casos até 90 dias. A recuperação ela é muito mais rápida nos homens e nas pessoas jovens. Então em torno de 20 a 30 dias, jovens e homens já estão prontos para assumir todas as suas responsabilidades. Em casos de varizes maiores, mulheres ou pessoas mais idosas, 40 dias, 50 dias. Nesse repouso tem que ficar com as pernas elevadas, é normal inchar as pernas um pouco, por isso que as pernas ficam para cima, o uso de meia elásticas e medicamentos que contribuem na recuperação, a presença de movimentação também tem que existir, porque assim, mesmo que a pessoa faça a cirurgia, ela vai levantar para tomar café, almoçar e jantar na cozinha, já no primeiro dia ela está tomando banho sozinha, ela está se mobilizando, ela vai, faz o movimento para que não haja risco de trombose, para o sangue não ficar parado tanto tempo na panturrilha e nos vasos profundos. Faz a movimentação, volta, deita e coloca a perna para cima. Então esse repouso, ele é considerado que a cada 2 horas a pessoa levante e ande 15 minutos. O tempo de recuperação é rápido. Por incrível que pareça, pós-operatório de varizes não dói. Não, por mais que corte bastante, faça retirada de grandes veias, grossos troncos varicosos, não dói. O que é desconfortável é o fato de ter que ficar parado. Porque assim, ninguém gosta de ficar fora das suas atividades, daquilo que é a sua rotina. E ficar deitado, parado, é um pouco mais chato ainda, porque dá um pouquinho de desconforto nas costas. Então, para isso, que cada vez que a pessoa levanta, tem que se movimentar, mobilizar. Às vezes uma massaginha nas costas ajuda. Mas é um pós-operatório que tem que ter paciência. 30 dias, em média, é suficiente. Muito bem, doutor Galvão, ainda nas perguntas que nos fizeram, o que existe de mais moderno no tratamento de varizes? O senhor já transcorreu sobre isso, né? Então eu gostaria até de substituir a pergunta pelo... Existem idades específicas para as varizes se manifestarem e quais são elas? Bom, o tratamento mais moderno hoje é a associação do laser, sem sombra de dúvida, porque é o tratamento minimamente invasivo. Então, o que o laser traz é um aparato tecnológico que agrega mais qualidade. Não é que só o laser faz. É muito importante deixar claro assim, tudo que vinha sendo feito antes do laser também funciona e dá certo. O laser só veio somar qualidade para a recuperação mais rápida. Então, como as pessoas querem ter uma recuperação e voltar ao trabalho em 10 dias, 15 dias, o laser pode ajudar. Ele vai trazer esse conforto. É menos corte, menos agressão, menos hematomas. Isso ajuda. Com relação às idades, as varizes elas podem acontecer já desde os 15, 16 anos. Então, a genética estando presente, eu já tive a oportunidade de fazer cirurgia de varizes muito grandes em moças com 17 anos. Então, assim, a presença de veias dilatadas, tronculares grossas, pode acontecer em idade muito cedo, quando a carga genética é muito pesada. Nesse caso, por exemplo, era da genética materna e paterna muito intensa, e todos os filhos desse casal tinham problemas de varizes. Essa moça veio procurar muito cedo porque a mãe já tinha operado comigo, a avó já tinha operado comigo, a avó paterna já tinha operado. Então, ela já trouxe as filhas antes do tempo, antes do desenvolvimento do problema. Quanto mais cedo você trata, mais cedo você tem resultados melhores, porque você não vai chegar nas consequências da doença varicosa. Agora, depois dos 60, 70 anos, a doença passa... Quanto tempo nós temos? Passa a ter uma recuperação diferente, um resultado não tão rápido. Então, a gente já começa a repensar se vale a pena operar um paciente com 70 anos, 80 anos, ou se vale a pena já trabalhar com a esclerose feita com o polidocanol. Não há período para se tratar, apenas há períodos para se operar e as condições do paciente. Agora, mesmo com 85, 90 anos a pessoa tem varizes, existe tratamento que possa melhorar os sintomas e reduzir os riscos. Então, ontem mesmo no consultório eu atendi uma senhora de 84 anos com problemas de varizes. E a gente iniciou um tratamento preventivo das complicações. Então, assim, o tempo é agora. Esse é o tempo. Tem varizes? Procure o cirurgião vascular, procure o tratamento, faça ele de forma adequada, avalie se o caso é cirúrgico, se o caso é tratamento clínico, se é esclerose, mas ele está sempre em tempo. Muito bem. Doutor, uma dúvida minha agora, porque eu ouço bastante falar sobre isso e eu gostaria que o senhor orientasse tecnicamente.
porque as varizes, elas podem ser consideradas doenças ou estética. Como é que funciona isso na cabeça, principalmente da mulher? Bom, em primeiro lugar, a gente é considerado a varize uma doença. Tá? Ela é uma alteração circulatória que se manifesta muito cedo, principalmente nas mulheres, e que vão trazer consequências. Então, ela é considerada uma doença. Porém, quando ela começa a manifestação, a primeira ideia que dá, pela presença visual, ela traz um desconforto estético muito grande. Aqui na região norte, a gente até se pergunta às vezes, será que aqui tem mais varizes que no sul, porque é mais quente? Não, não tem mais varizes. Mas aqui as mulheres usam mais shorts, usam mais saia, e é então por esta razão que elas buscam o tratamento, porque aparece de forma muito desagradável. Essas veias Sim. iniciadas de formas manifestando na perna, como aqueles vasos, aqueles raminhos azuis, é desagradabilíssimo para o mundo feminino. Para os homens, nem tanto. Os homens têm os pelos, acabam desconsiderando um pouco a estética, é um mundo diferente. Mas a estética, às vezes, nos ajuda a fazer com que as mulheres busquem o tratamento mais cedo. Mas ela é uma doença que tem um componente de apresentação estética. Então, assim, o fato é que a gente tem que pensar que isso pode trazer consequências. E as consequências são de patologia. É uma má circulação. Pode trazer dor, cansaço, peso, desconforto, queimação, inchaço, formação de úlcera, trombose, erisipela. Então tem todo um cenário de complicações que as varizes podem trazer. Então é melhor tratar como doença do que só como estética. Porque, às vezes até o casal fala assim, mulher, você quer boniteza. Eu sempre falo, não, não é boniteza. É um tratamento de doença circulatória. Vai melhorar, beleza, sem sombra de dúvida, todos merecem, existe a vaidade feminina, masculina, eu acho que a gente tem que respeitar esse componente, mas o fundamento do tratamento é a doença varicose. Perfeito. Eu estou entrevistando o Dr. Álvaro Galvão, cirurgião vascular, e antes de entrarmos no bloco prevenção, eu gostaria novamente de chamar o nosso intervalo comercial. Dr. Álvaro Galvão, existe um velho ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar. Daí o nosso bloco prevenção. Varizes são consideradas doenças ou estética, aquilo que o senhor já respondeu, e por consequência, num breve resumo, quais as suas considerações finais a respeito de todo o conteúdo dessa nossa entrevista? Bom, em primeiro lugar, eu acho que foi fundamental a gente falar sobre a doença para que as pessoas entendam que é uma patologia que tem tratamento e que merece ser considerada como importante na prevenção dos problemas antes que eles se tornem mais graves. Quando você tem uma história genética importante, a prevenção ela tem que ser mais intensa. Então vamos falar rapidamente sobre o que nós podemos falar de prevenção. Então assim, o fato de fazer uma atividade física durante o dia, seja ela uma atividade de academia, seja jogar um futebol, seja uma caminhada, isso é muito importante porque vai trabalhar a musculatura para bombear melhor a circulação, então vai diminuir os riscos da retenção de líquidos. Pessoas que trabalham muito em pé, ao chegar em casa, botar a perna para cima, pelo menos 10, 15 minutos, é importante. Quando eu falo perna para cima, não é a perna em cima da cadeira, é a perna mais elevada acima do nível do coração. Então tem que deitar no sofá, colocar umas almofadas e a perna ficar mais elevada. E isso faz com que o sangue retorne, diminua aquela sensação de peso e cansaço e a expressão de dilatação das veias. Os exercícios de impacto têm que ser evitados principalmente nas pessoas que têm tendência genética
para a academia. Nas que eles não têm tendência genética, a gente não insiste tanto que mudem esses exercícios. O uso de fibras alimentares para que possa, fibras vegetais na alimentação, para que a pessoa possa ter um hábito intestinal regular, também é importante para diminuir o esforço. Carregar menos peso durante o dia pode ser importante também. E sempre que possível, o uso das meias elásticas. As meias elásticas são recomendadas principalmente nas viagens, que são os momentos que a gente tem o maior risco de desenvolver trombose. Tem até uma doença chamada síndrome da classe econômica, que é por ficar muito tempo com a perna dobrada, parada no voo. Então, ou uma viagem de carro durante um período muito longo, existe um aumento da chance de desenvolvimento de trombose, principalmente quem tem varizes. Então, movimentar-se, levantar da poltrona e usar as meias elásticas, que principalmente são as meias de média compressão. É claro que cada caso tem as suas meias específicas, mas deve ser procurado o profissional para indicar a meia correta. A prevenção em si aborda, em alguns casos, o uso da medicação também, mas a medicação ela deve ser passada somente pelo profissional, porque cada caso de prevenção, existem as prevenções que são com o uso de anticoagulantes para viagens, para alguns casos. Existem as prevenções que se fazem nas cirurgias, para quem tem varizes também, para diminuir o risco de eventos trombóticos. Mas a prevenção durante o dia vai residir principalmente na mobilização, a atividade física, colocar a perna para cima, o uso da meia elástica. Esses são os principais pontos. E evidentemente que no momento que tiver a presença de uma alteração de veias dilatadas, faça uma avaliação para poder saber qual o melhor caminho. E se tiver na genética, busque o tratamento ou busque a avaliação pelo profissional antes da doença acontecer. Porque aí sim a gente pega o pulo do gato, a gente chega na hora em que começa a manifestação da doença ou antes dela se manifestar. Porque nós podemos fortalecer as veias para que elas não dilatem. Essa seria o grande detalhe. Se a gente pudesse intervir geneticamente, isso é uma coisa que ainda está em estudo, eu acho que existe a possibilidade futuramente de a gente intervir na produção de elementos que fortaleçam os vasos, aí nós teríamos resultados fantásticos. A ciência está evoluindo, a cada dia as coisas vão mudando, vão melhorando, os medicamentos já evoluíram, então assim, em termos de tratamento hoje a gente tem uma abordagem muito melhor do que tínhamos antigamente, eu acho que os resultados vão se aprimorando e às vezes as pessoas me perguntam, esse remédio eu vou tomar para sempre? Aí eu lembro num velho ditado dizer assim, até enquanto não inventarem um remédio melhor que diga para você tomar um só e acabar o problema. Não existe ainda, então vamos tomar o remédio para sempre. Claro. Doutor Álvaro Galvão, nós estamos chegando ao final da primeira edição desse programa e eu gostaria muito que o senhor se despedisse do seu telespectador, do seu público. Certo, eu em primeiro lugar quero agradecer a sua disposição a estar nos entrevistando e podendo levar ao público essas informações e acredito que por ser o primeiro programa, eu me sinto muito satisfeito em estar aqui, mas eu desejo que ele possa trazer ao público muitos e muitos entrevistados que tragam informações adequadas, que possam levar a esclarecimento da população. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui frente a esses telespectadores da Rede TV, para que pudessem absorver um pouco mais dessas informações. Eu acho que o tempo ainda é curto, mas assim, a gente orienta. Procure inicialmente um tratamento com o seu clínico geral, o clínico geral identificando a presença do problema vai indicar o cirurgião vascular, vai saber mostrar que esse problema é um problema da especialidade, que tem que ser tratado. Os casos nem sempre são cirúrgicos, as pessoas não precisam ter medo de que vai chegar no consultório e vai ir para uma cirurgia. Existem os caminhos não cirúrgicos e existe a possibilidade, então, de tratamentos de várias formas para que possa diminuir os problemas futuros. Eu acho que essa é a grande missão desse programa. Então, fica aqui meu agradecimento a todos os telespectadores da Rede TV, à Rede TV por ter proporcionado a oportunidade e ao senhor por ter tido toda essa brilhante ideia de trazer essas informações. Bom, na realidade, nós todos, citados, que agradecemos a presença e a disposição do Dr. Álvaro Galvão
nessa entrevista elucidativa, né, um informativo para todos que nos assistem e que nós, sem dúvida, teremos outras oportunidades de voltarmos a conversar. Será Eu um prazer. agradeço muito e que o senhor tenha um excelente final de semana. Obrigado. Muito bem. Nessa primeira edição, nós entrevistamos o Dr. Álvaro Galvão, cirurgião vascular, titular do Day Hospital Center Clínica, na Avenida Transcontinental, número 1022C, esquina com a Rua Mato Grosso. Os telefones de contato 34233337 e 981 11 7425. O site da Center Clínica é www.centerclinica.com.br e o e-mail do Dr. Galvão, se ele nos permitiu, já que ele foi embora, galvãovascular@gmail.com. Eu quero, finalizando o programa, agradecer o apoio e a colaboração da Rede TV nesse informativo que não tem só o caráter comercial, mas, enfim, levar informações consistentes por profissionais dignos e competentes a toda a nossa população. Muito obrigado, tenham todos um excelente dia.